Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje estamos aqui com uma convidada muito bacana, espetacular. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Hoje com mais uma aluna aprovada para a gente conversar aqui e entender como que ela chegou nesse resultado. Mas antes da gente começar essa conversa, eu peço para você ativar o sininho, seguir as nossas redes sociais, @curso Profederal, e vocês vão conhecer muito mais sobre o que é o Profederal e como a gente chega nesses resultados com esses alunos brilhantes que a gente tem aqui. A nossa convidada, ela é um exemplo de aluna, ela deu um resultado espetacular na nossa Faculdade Federal de Alfenas, atingindo o primeiro lugar em medicina. A convidada é a Ana Júlia. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Prazer meu estar aqui presente, o PT, o pessoal da internet. É um prazer estar aqui. Que resultado que foi esse que você trouxe pra gente de presente? A gente esperava muito, porque você era uma aluna muito engajada, mas a gente quer ouvir de você o que que foi seu ano, como que você planejou seu ano de cursinho, como que você quais métodos que você utilizou para estudar. Conta um pouco pra gente de como que foi toda essa rotina até a conquista. Bom, eu sou Ana Júlia, tenho 19 anos, sou de Alfenas, mas minha família veio toda de fora, então o meu sotaque é um pouco distinto. E a minha jornada com a medicina, ela é bem longa e exaustiva. Eu sempre estudei em escola particular, então eu sempre tive muito incentivo por parte da família, dos professores, para ler, para buscar conhecimentos, adquirir repertório sociocultural. Foi uma coisa muito presente, no meu cotidiano acadêmico e como pessoa também. Desde o ensino médio eu venho flertando com a ideia de cursos da saúde, enfermagem, já quis muito fazer farmácia, mas eu nunca tive uma certeza muito estabelecida. Tive a oportunidade de fazer algumas visitas guiadas por universidades, de conversar com pessoas que fazem esse curso, então eu fui me redescobrindo nesse caminho. E quando chegou meu terceiro ano do ensino médio, eu prestei o Enem e não passei, de primeira. Então, aquilo para alguém que sempre cresceu ouvindo muitos estímulos, tendo bastante confiança das pessoas, foi uma coisa chocante. Mas eu descobri o Profederal, aqui na minha cidade, e eu fui com a esperança de conquistar a vaga, que eu tanto sonhava. E foi no cursinho que eu estabeleci realmente, o objetivo de fazer medicina e de cuidar das pessoas integralmente. Então, no começo do ano foi uma mudança um pouco de rotina, porque eu não sabia exatamente como fazer uma prova de vestibular. Eu tinha até uma base muito boa, tinha conhecimento, mas não tinha todas as técnicas, as estratégias, a malícia de fazer uma prova de vestibular. Então foi aqui no cursinho que eu me amadureci nesse ponto. E os professores todos super ajudaram nesse processo, vi as matérias sobre outros ângulos, perspectivas, tive insights, desenvolvi uma estratégia de fazer prova, que isso é fundamental, porque o vestibular ele não cobra apenas conteúdo, ele cobra, estabilidade emocional, ele cobra, manejo do tempo, todas essas coisas que normalmente a gente tende a negligenciar quando a gente pega um estudo tradicional. Então foi um processo que eu fui desenvolvendo capacidades, habilidades. E foi um ano também, que eu valorizei muito a saúde mental, que é uma coisa extremamente importante para qualquer estudante, principalmente no período pré-vestibular, que é um período de muitas dúvidas, principalmente para quem vem de fora. Daí tive muitos amigos que vieram de fora, então eu tive esse intercâmbio aqui dentro do cursinho, de também aprender com os colegas em matérias, em necessidades do cotidiano. E cuidar da saúde mental como um todo, de entender que a medicina ela não é meramente um curso, um objetivo, mas ela é uma missão de vida, uma vocação, fez eu olhar a minha trajetória de uma maneira diferente, de lidar com uma maior maturidade. Lá na sua decisão de
quando você determinou que queria a área da saúde, até chegar na medicina, além das suas pesquisas, do seu flerte ali, tem alguma influência familiar, alguma influência que trouxe algo, que te ajudou nessa determinação? Ah, com certeza. Os meus pais são enfermeiros, então sempre, desde criança, pequenininha em casa, eu já via muitos casos, né, casos clínicos, essas coisas de corredor de hospital. Então foi uma coisa muito presente para mim e eu sempre admirei muito a profissão do meu pai, né. Meu pai sempre trabalhou ativamente nessa área, minha mãe não tanto. Então, ver ele falar da saúde e ver o trabalho dele, né, a atenção que ele tinha com as pessoas até hoje, né, ele já aposentou, mas gosta muito da área, não quer parar por enquanto. Então, ver isso me causou uma admiração muito grande, né, e também conversar com médicos, profissionais, muito muito importante. A gente, olhando para toda a sua trajetória aqui nesse ano de cursinho, eh eu queria que você colocasse pra gente o que que te ajudava a manter uma rotina, praticamente linear. Obviamente, a gente tem oscilações por condições, adversas que a gente passa no dia a dia, mas você conseguia manter uma rotina, quase que controlada, ou talvez você controlava muito bem durante todo esse processo. Eu queria que você contasse como que você fazia para que se mantiver para manter essa motivação durante todo esse discorrer do ano. Bom, esse ano foi com uma viagem bem longa, então a partir do momento que no comecinho eu tracei a minha rota, eu decidi manter uma agenda, que é uma cultura, um hábito que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, mas esse ano foi extremamente importante, sem a minha agenda não estaria aqui. Então todo final de semana eu me sentava com calma e estabelecia as matérias que eu tinha que estudar, os outros compromissos, porque não é por causa de ano de vestibular que eu deixei de me exercitar, de ir na terapia, de estudar música, que é uma coisa que para mim é um bálsamo para a alma. É importante para o vestibulando também colocar isso na rotina, para ele entender que ele não é um estudante que se mata, que toma café 5 litros, não. Ele é um ser humano, e ele precisa dessa habilidade humana para exercer a medicina. Então, quando eu começava as semanas, eu traçava minhas metas, e confesso que do começo é uma melancolia, porque você vê muita coisa para ser feita, matérias que você não gosta, né, e você tem que encarar, tem que fazer exercício, tem que tirar dúvida, tem que ficar horas nas aulas, né, o cansaço bate, o sono, a fome, enfim. Mas é muito recompensador quando chega no final da semana e você vê o tanto de coisa que você fez, tanto de coisa que você enfrentou, tantas horas dedicadas, de uma maneira ativa, o estudo ativo que realmente te faz evoluir na matéria, não uma hora gasta sem proveito nenhum. Então, essa cultura da agenda, do planejamento, dessa organização metódica, fez com que a minha energia ela fosse ficando constante. Se eu sentia algum desânimo, eu olhava para a agenda: "Olha, o tanto de coisa que eu fiz, não é hora de parar". Então te dá uma recarga para continuar até o momento do vestibular. A gente, entre os professores, nós aqui da coordenação, nós comentamos sobre a sua assiduidade. Eu posso até dizer que você foi uma aluna 100% presente no ano de 2024. E eu queria que você colocasse pra gente qual que é a importância que você enxerga, no assistir à aula, porque você, dentro da sua agenda, o seu momento de contato com as aulas e o professor, ele foi sagrado em 2024, né. Sim, com certeza. Eu vinha de uma base muito boa do colégio. E já no colégio eu sempre fui muito assídua nas aulas. E quando eu cheguei aqui no cursinho, eu cheguei com a mentalidade que eu precisava aprender muitas matérias com um novo ângulo, uma nova perspectiva, que eu precisava cumprir essas lacunas e somente um professor novo, uma ideia nova poderia me dar. Eu sozinha não iria conseguir isso. E assistir todas as aulas, independentemente se eu gosto mais da matéria, afinidade ou não, foi fundamental, porque eu desenvolvi estratégia, desenvolvi também resistência, porque no vestibular você precisa de muita resistência física, corporal, para estar ali.
muitas vezes é um dia que são só matérias que você não gosta, por exemplo, né. Então, estar ali todos os dias, chegar pontualmente nas aulas, acordar cedo, se arrumar, todo esse processo já prepara você mentalmente para o dia da prova. E assistir todas as aulas foi renovador para mim, porque às vezes também você se sente desanimado no processo do vestibular, e você ter esse contato presencial com um professor te dá esse ânimo também, porque você conversa, você descontrai, você aprende as matérias de uma maneira menos maçante, você vai dos intervalos, então você desenvolve uma rotina estudantil de fato. E como que você trabalhava o seu pós-aula? Você fazia a matéria do dia? Como que você planejava o seu pós-aula? Se era só a base de exercícios ou se você tinha algo relacionado à teoria? Como que você fazia? Dependia do conteúdo. Tinha conteúdos que eu tinha bastante conhecimento teórico, conteúdos mais, por exemplo, de história, geografia, então, esses conteúdos para mim que eu tinha uma facilidade natural, eu só fazia exercícios, li algumas curiosidades também, que são importantes, porque a prova vai ficando cada vez mais interdisciplinar, então você precisa mobilizar conhecimentos de várias áreas. Então isso ajuda você a se preparar a qualquer tipo de questão. E conteúdos como matemática, física, química, às vezes você precisa de uma olhada boa na teoria, ver se realmente você está apto e fazer muitos exercícios e tirar dúvidas com professores competentes. Porque cada dúvida que você tira, você está construindo um muro, né? É um tijolinho por tijolinho, né? Uma das coisas que a gente ouviu aqui foi também sobre essa participação sua nos plantões, pra tirar dúvida, inclusive teve professor que falou que às vezes você nem participava, assim, com dúvida, você estava ali só, ouvindo a dúvida do pessoal, porque eu acho que contribuía para o seu conhecimento, para você talvez descobrir que tinha alguma dúvida com a com a dúvida compatível do colega ali, é isso mesmo? Sim, muita humildade. Essa postura de estudante que reconhece que não é o detentor da teoria, que não é o detentor dos conhecimentos no geral, é importantíssima. É como eu falei, do insight que você vai tendo, de você ver a dúvida do outro. Às vezes você nem sabe conscientemente dessa dúvida, mas você tem no subconsciente. Então, você vê o outro tendo a dúvida, você vê o professor explicando, a linha de raciocínio que o professor vai usar, porque às vezes você pode ter uma dúvida de um assunto diferente, mas se você for usar aquela linha de raciocínio, ó, o professor começou por esse ponto, então vamos começar também. Então você vai desenvolvendo uma autonomia para resolver mais questões, para pensar mais fora da caixa. Muito legal. Um dos destaques que você teve, eh, foi na redação, né, no 980. Como que era a sua prática de redação? Como que é a sua afinidade com a escrita, para que a gente tenha conseguido, esse resultado aí? Você conseguiu um resultado tão bonito, tão grande, que a gente sabe que alguém te deu 1000 e, sobre, assim, como que você vê essa história num ano que foi tão polêmico quanto aos resultados que a redação trouxe para a maioria do Brasil? Sim, o hábito de escrever sempre foi muito presente em mim. Sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de literatura, redação. Mas, para o Enem, mesmo a pessoa que gosta muito de escrever tem que aprender uma metodologia, uma técnica. E então, na redação, eu já cheguei com uma base boa, mas eu precisava de um incentivo a mais. Eu precisava de uma nova reformulação do meu projeto de texto, de como eu via a redação como um todo. E aqui no cursinho eu tive todos os mecanismos para treinar, para receber feedbacks de diferentes corretores. Então eu fazia uma redação por semana. Às vezes eu fazia mais, dependendo se tinha simulado ou não. Então, eu sempre ficava ansiosa para receber os feedbacks, erros de ortografia, raciocínio. Também tive a contribuição de alguns colegas da sala mesmo, né? A gente conversava muito sobre as redações, sobre os temas, e entender a forma como o Enem pensa a sociedade, a cultura, o meio ambiente, enfim, ter uma visão bem universal foi o que me facilitou
quando eu cheguei na prova, eu vi um tema, né, desafios para a valorização da herança africana. É um tema que eu já tinha pensado em algum momento. No cursinho, tenho certeza que a gente fez muitos temas relacionados à cultura, a povos tradicionais. Então, isso foi fundamental. Esse feedback com os corretores, tudo isso. Esse cooperativismo que você colocou aí entre os colegas é muito legal, né, e eu acho que é o assim, é o mais bonito do fazer o curso, presencial, porque são conexões criadas ali, igual você falou, são intercâmbios com pessoas que vêm de outros lugares, você conhece novas pessoas, no nosso caso aqui, a gente tem a chance de conhecer até novas culturas, porque vêm pessoas de outros estados, e o mais legal é que a contribuição, é uma troca tão bacana, porque as turmas elas se conectam tão bem, viram amigos, né, criam laços, que fica eu acho que ajuda no decorrer do ano, você não acha? Sim, eu cheguei no cursinho, temerosa, "O que será de mim agora?". Começou a era do cursinho. E eu vi muitas pessoas demorando 2, 3 ou até mais, né. Cada pessoa tem uma trajetória diferente, veio de um lugar diferente, às vezes quer outro curso também. E ter esse contato, essa conversa, ver que diferentes pessoas, né, têm diferentes necessidades, diferentes afinidades com matérias, cursos também diferentes, foi uma coisa enriquecedora, porque tira um pouco da nossa bolha, né, do nosso sofrimento, às vezes um vitimismo que só nos sabota, muitas vezes, e ter esse intercâmbio, essa troca é fundamental. Ainda lá na redação, você criou uma estrutura e dentro dessa estrutura você desenvolvia os temas, e além disso você tinha alguma coisa, alguma carta na manga, por exemplo, aquelas citações coringas, essas relações, ou você realmente é parte daquela criação, inédita da Ana Júlia para cada uma das redações que são feitas? Bom, eu tinha uma estrutura no geral que era a mesma, né, porque a redação do Enem ela é formatada, você precisa atingir certas competências, que criando de uma maneira muito criativa, ninguém consegue. Mas eu sempre tinha minha marca nas redações. Eu sempre gostei muito de citar música. Música, às vezes um filme, mas música pra mim era todo tema eu tinha uma música, inclusive nessa eu citei uma música do Caetano Veloso sobre os povos africanos, no Brasil. Então, pode pegar, as redações que eu tive aqui sempre tem, uma música diferente, MPB, sempre gostei muito de ouvir. É uma coisa que está relacionado com a cultura brasileira, cai nas provas, às vezes em formato de questão, até os projetos motivadores de redações. Então era uma coisa que eu sempre tinha ali. Se cair qualquer tema, eu tinha uma maneira de me desenvolver, uma desenvoltura, uma flexibilidade. Muito legal. E aí a gente vai para os simulados. Nos simulados, quando você fez o primeiro simulado Enem nosso aqui, você teve alguma sensação semelhante ao Enem anterior que você tinha feito lá em 2023? Sim, mas eu até me impressionei um pouco, porque eu fui melhor. Acho que é por conta do descanso, né, depois do Enem, aquele momento, e eu percebi: "Olha, como uma mente descansada vai bem melhor num simulado". Vi que eu vinha fazendo outros simulados de outros cursos, mas o simulado poliedro, para mim, foi o primordial, foi o que mais me preparou, às vezes até um pouquinho a mais, como quando eu falo FUVEST, Unicamp, né, para estar preparada também para esse tipo de questão. E me ajudou a pensar o Enem de uma maneira bem metódica e bem interdisciplinar. Então, quando eu fiz o simulado aqui do poliedro, eu vi que o nível era maior, mas foi primordial. Na Nesse desafio que a gente encontrou esse ano na distribuição dos itens, desses 180 itens do Enem, a gente viu que teve uma dificuldade da prova, ela foi tida como uma prova fácil, justamente por não conseguir discriminar, ter aquele índice de discriminação por item, sobre a dificuldade dele, de quem tinha realmente um conhecimento, sobre o assunto e de quem não tinha, né. Então a busca, assim, por um resultado, que trouxesse uma aprovação exemplar como a sua,
você teve que fazer uma escalada de exer de resultados, bem elevados, né, em cada área do conhecimento. Conta pra gente como que foi, assim, o seu desempenho, o seu rendimento em cada uma das áreas do conhecimento. Simulado para mim foi uma parte essencial, para mim, ainda mais para alguém que já tem uma carga teórica boa, simulado é o momento da prática, é o momento do jogo. E eu sempre estava de olho no meu desempenho no simulado, sempre calculava todo o acerto, todo o erro, corrigia com muita clareza para saber em quais áreas eu precisava melhorar no cotidiano. Então eu fui fazendo essa rota, desde o primeiro simulado até o último. Alguns também da FUVEST eu fiz, Unicamp, e ter essa consciência de como você está e aonde você quer chegar é é a chave, é a chave. No decorrer do ano, ali na próximas férias de julho, um pouco antes, você sentiu aquele cansaço, aquela exaustão que normalmente se dá ao pré-vestibulando, eh, que depois ela vem acompanhada de uma ansiedade quando volta a agosto? Em junho, julho, até que senti, mas esse ano, esse último ano, diferentemente dos anos que eu vivi as férias estudando, lendo, aquela coisa, eu descansei. Porque eu já vinha estudando muito desde o começo do ano sem parar, então vou descansar para realmente fazer um segundo semestre mais produtivo, mais eficiente, fazendo o que eu precisava realmente. Porque quando você vê o tempo ficando cada vez mais escasso, as matérias acumulando, você tem que ter essa madureza para entender que você não consegue abarcar o mundo, que você precisa focar no que é mais importante, que no que para você é mais difícil, porque é assim que você vai conseguir progredir, porque senão você vai ficar num estado platô. E esse para mim é um dos estados piores de um vestibulando que já está há um tempo, né, o estado platô que você não consegue evoluir mais. Eu já ia fazer essa pergunta. Esse estado platô, a pergunta que eu ia fazer é se, aquele hábito que muitos têm, de estudar somente o que gosta, provavelmente, como que você faria, como que você fez, eh, ao estudar aquilo que você não gosta? Qual que foi a prioridade dada entre a relação das matérias que você não gostava e tinha dificuldades, e das matérias que você tinha facilidade e também tinha uma afinidade, tinha um gosto, um carinho maior por elas, até aquela afinidade com o professor? Sim, começando pelas matérias mais difíceis, no meu caso, por exemplo, para mim era matemática, sem dúvidas. Eh Então, quando eu comecei o ano, eu já tinha isso na mente, vou precisar melhorar em matemática, porque é uma das áreas mais depois da redação é a mais importante. Então eu tive que gostar, desenvolver esse gosto, talvez não uma paixão pela matemática, aquela coisa, mas de você encarar ela de frente e falar: "Não, vou fazer, vou errar, mas vou consertar de novo, porque cada dia é uma evolução, por mais que seja 0,001% já é uma evolução. Então eu estudava matemática todos os dias. Foi uma coisa brusca, mas necessária. Foi um remédio amargo, mas mais o que mais me ajudou na minha nota, enfim, na minha confiança também para fazer provas. Então eu estudava matemática todos os dias, via as aulas, fazia todos os exercícios que eu conseguia fazer. Claro que vai chegando no final, eu não consegui zerar todas as apostilas, mas matemática para mim era prioridade. E ter aulas com diferentes professores também, para entender a matemática de maneiras diferentes. Porque às vezes a questão eu vejo muitos colegas, alunos falando "Ah, eu não gosto de tal matéria", às vezes o aluno ele pega um preconceito muito forte, que isso meio que paralisa e bloqueia a mente dele para conhecer uma coisa nova. É um preconceito, é uma coisa que às vezes, na realidade, não tem nenhuma base. É aquilo que vai te trazer o que você quer, no caso, aprovação no curso de medicina. É. E a gente mudando agora, já lá para o dia do Enem, para as provas que você foi fazer. Como que foi a relação comportamental, níveis de ansiedade, o controle emocional, o nível de consciência que você tinha sobre o que você tinha feito durante o ano, justamente por ter controlado com a sua agenda,
Conta pra mim como que foi, toda toda a sensação ali antes, principalmente do primeiro dia, que talvez, eh eh, gere um pouco mais de ansiedade, porque tem a questão do tema da redação ali. Sim, quando foi chegando perto da prova, eu comecei até dosar os meus momentos nas redes sociais, porque principalmente na redação, é um momento que, muitas informações são jogadas na rede. Isso gera um desespero muito grande entre os alunos, né. E a gente às vezes precisa ouvir dos professores: "Não, façam o que vocês já estão fazendo, tenham confiança no método de vocês, nas nossas conversas que vai dar certo". Então, dosar esse momento da rede social, desse desespero, dessa ansiedade generalizada, para não deixar com que isso te contamine. Não é apagar todas as redes sociais, viver, excluído, mas é você ter essa prudência em analisar a informação que realmente é útil para você, mas que também não vai te perturbar a tranquilidade. E quanto à questão emocional, principalmente perto da prova, eu faço terapia há muitos anos, então isso me ajudou. Estar constantemente conversando com o terapeuta, explicando as suas demandas, os seus medos perto da prova, foi fundamental, foi uma peça-chave. É uma coisa que, saúde mental não é uma matéria que você precisa estudar para o Enem, não está em nenhum edital. Mas, o bom senso te faz entender que é uma peça que você precisa levar consigo para a prova. Você pode ter todo o conhecimento, toda a técnica, mas se chegou lá, você não souber lidar com você mesmo, você pode se autossabotar e não conseguir chegar no caminho. E entre uma semana e outra, você chegou a corrigir a prova da primeira semana ou você deixou tudo pra depois, ou você só soube quando saiu os resultados? Bom, nos Enems anteriores eu não corrigia, mas como é o ano de cursinho, aquela coisa, eu confesso que dei uma olhada, fui ver sites do Poliedro para ver, o que os professores estão achando. Mas eu também não ficava bitolada, até por conta que eu tinha que fazer o segundo dia. E estar presente no Nerds Week, pra mim foi, muito legal, muito divertido, porque dá aquela descarga, né. Você vê os professores de uma maneira diferente ao longo do ano, fazendo gincanas, brincadeiras, e junto com as matérias, aquilo fica uma coisa mais lúdica, você vai mais leve para a prova. Então eu sempre gostei muito do Nerds Week por isso. Ah, que bacana. A Nerds Week, o intuito é exatamente dar esse trato, socioemocional, porque o estudante ele precisa de um descanso para fazer a prova. Mas se ele ficar à toa, ele começa a se cobrar porque deveria estar estudando. Então a nossa ideia da Nerds Week foi trabalhar alguns assuntos com os próprios professores, num local diferente da sala de aula, de uma forma descontraída, que gerasse diversões e descontrações, para que unisse, esses 2 propósitos, sem que o estudante, ficasse tão cansado, mas também não ficasse tão à toa a ponto de se culpar por aquele momento. Então, a ideia da Nerds realmente é isso que você tá o que a gente esperava era exatamente esse relato aí de todos os participantes. E conta pra mim, assim, no dia já agora, lá da que saiu a nota do Enem, quando você abriu ali, você pôde ver a sua nota do Enem, o que que qual que foi já a sensação ao abrir ali e ver as notas em cada uma das áreas, a sua redação, como que foi? Bom, foi caótico, porque eu não consegui entrar no dia, o site estava totalmente maluco, então eu tentei acalmar ao máximo o coração, respirar, dormir. No outro dia, que eu tinha mais certeza que o site estaria bom, eu entrei e vi a nota. A redação, vendo tanta gente: "Nossa, porque esse ano a redação tá mais rígida, vamos perder muito ponto". Ver 980 para mim foi um alívio. Um alívio, porque não, fiz tudo certo, tive um carinho muito grande no dia da prova com a redação, então era realmente a minha princesinha. E nas outras matérias também, eu fiz 44 de 45 em humanas, então eu já esperava uma nota mais de 800, tirei 810,4 em humanas.
Também em linguagens consegui fechar todas de inglês, ou seja, o meu TRI em linguagens ficou muito bom perto dos outros. Matemática também foi uma nota muito boa, consegui 859,8. Então é uma nota que para mim, que tinha dificuldade em matemática, era impensável. Essa nota foi bem próxima ali das 45, né. Sim, matemática eu fiz 39, se eu não me engano. E e também o TRI esse ano foi mais rígido, até em matemática. Foi impecável no TRI na matemática. Sim. E, nossa, quando eu vi essa nota em matemática, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que todo o meu esforço, todos os plantões noturnos, todos os exercícios, folhas e aulas, tudo valeu a pena. Foi uma matéria que eu me joguei de cara e realmente venci esse medo que era a matemática para mim. E a natureza? Natureza eu fui bem. No dia da prova eu senti a prova um pouco mais difícil, alguns assuntos, principalmente de física, eh, assuntos que eu tinha um conhecimento, mas era muito superficial. E na prova eu senti calejando mais. Mas fui bem, fiquei em perto de 700, se eu não me engano. O desfecho desse resultado ali no SISU, durante os dias de SISU, teve algum dia que você oscilou ou cogitou mudar de universidade, assim: "Ah, vou tentar outra faculdade, porque eu quero outra faculdade", ou sempre foi Unifal? E aí teve algum dia que oscilou da colocação que você teve, ou você se manteve em todos os dias ali na primeira colocação? Não, não, eu tentei fazer uma nota, assim, eu tentei colocar minha nota na UFMG, mas eu estava com muito medo, porque eu estava um ponto, às vezes eu ficava abaixo, às vezes que eu ficava em cima, então, mas o UFMG eu estava ali, de olho no UFMG e tudo. Mas no final, o último dia para mim era o mais tenso, e tinha também boatos de que pessoas estavam entrando em outras contas no Sisu e mudando, então eu estava sempre ali vendo se era realmente aquilo que eu tinha colocado. E aí o FMG não decidi arriscar, porque eu estava um ponto acima, então e a UFMG é uma nota que realmente, se for comparar aos anos anteriores, é, assim, bem imprevisível. A média do FMG ela é bem mais alta. E assim, foi lindo o resultado que você conseguiu na Unifal. A faculdade, com certeza, ela tá à altura, de uma estudante tão dedicada, quanto você. E eu queria que você contasse para mim, assim, como que foi a sensação na hora que já apareceu ali o resultado, quando acabou tudo ali e apareceu que deu certo. Realmente estou aprovada, só matricular. Como que foi toda essa sensação ali de dever cumprido? É uma mistura de paz com êxtase, porque tem aquela de você se livrar de um grande peso nas costas, de uma cobrança, de uma autocobrança muito grande, e também de felicidade, porque você conseguiu, você abdicou de muitas coisas, fez, muitas trocas, muitas vezes infelizes, né, "Ah, não, quero ir pra festa. Ai, quero ficar com os amigos, quero ficar com a família também em muitos momentos". Mas quando você vê que aquilo não foi em vão, e vê seu nome lá escrito de fato, é recompensador, né, você fica em paz consigo mesmo, você sente que agora você pode fazer 1000 coisas, que você está preparado. É muito legal. E assim, um uma dica, uma sugestão, até um ensinamento que você possa passar para os colegas que estão tentando medicina, que estão entrando nesse projeto de passar em medicina, eu queria que você desse para eles uma palavrinha de 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 uma dica mesmo para eles. Bom, a primeira coisa é humildade. Por mais que você seja bom, que você, se considere muito bom, você sempre tem alguma coisa a aprender. E trabalhar muito bem a musculatura da frustração. Entender que às vezes não é no tempo que a gente espera, que às vezes as quedas são muito importantes para que você tenha grandes progressos depois. Um dia de cada vez. Fazer um simulado é muito difícil, acordar cedo é muito difícil.
Passar tardes resolvendo exercícios e errando, e tirando dúvidas, é muito difícil, mas é muito necessário, você precisa disso para amadurecer, enquanto estudante, como ser também, porque na medicina isso não vai acabar, é uma trajetória, você precisa ter esse hábito de estudo e essa disposição em se doar, né, uma dedicação exclusiva. Muito legal. E agora, como já universitária, como já bichete da média Unifal, como que tá a sua expectativa para começar agora no próximo dia 17 a faculdade? Muito grande, conhecer o campus, conhecer os novos professores, as novas matérias, ter novamente essa postura de aluno humilde que vai aprender com os mestres, novas coisas, estar disponível, né, aberta, é muito bom. E trazer também não significa que todas as habilidades, os conhecimentos que eu desenvolvi no cursinho vão para o espaço, eles vêm comigo, vêm como um repertório e lembro com muito carinho de tudo isso. Muito legal, muito bonito isso. Você vai deixar uma marca aqui com a gente e um exemplo para todos os alunos que estão aqui e que virão, justamente por conta de toda essa conduta que você tem, essa maturidade que você teve de conduzir com humildade o seu ano, se colocar, num lugar de seguir os mestres, que são os professores, e todas as orientações que foram dadas por eles, aprender com os próprios colegas e atingir o resultado que atingiu, né. Foi linda essa trajetória. Então, a gente só tem a agradecer você por ter confiado na gente e deixado a gente partilhar com você esse ano de cursinho, e eu tenho mais a agradecer por você estar aqui com a gente hoje fazendo esse episódio, do podcast, que tenho muito orgulho de estar apresentando ele com você e desejo muito sucesso nessa nova jornada, nessa realização de um grande sonho e que, com certeza, você vai, trazer muito orgulho, não só para si, mas para toda a sua família e quem estiver com você, no decorrer da sua jornada. Obrigado, viu, Ana Júlia. Obrigada eu, grande privilégio estar aqui. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês por acompanhar mais um dia e esperamos vocês para o próximo podcast. Então não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo que a gente oferece para vocês no @curso Pro Federal em todas as plataformas digitais. Valeu, tchau, tchau. Tá bom? Mulher bom. Ó, uma hora eu fico bom. Tem que fazer curso de youtuber, curso podcaster.